Segundo livro dos Reis de Israel, capítulo 5, a partir do verso 1, diz assim: Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão um homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Assíria e da terra de Israel e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai ainda e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata e 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de vestes. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel esta carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para que eu restaure um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há rei, que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé, e invocará o nome do Senhor seu Deus, passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. Então chegaram a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te dissera alguma grande coisa, porventura não farias? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou como a carne de um menino e ficou purificado. Amém. Até aqui, feche seus olhos. Vamos orar mais uma vez. Senhor, te damos graças por estarmos na tua casa, pela liberdade que temos de adorar o nome do Deus que é vivo, um Deus que tem poder no céu e na terra, um Deus que tudo controla, que tudo dirige, que tem a última palavra a nosso respeito, o Deus que controla todas as coisas. Pai, te damos graças, e agora, sentados em volta da tua palavra, lhe rogamos, ó Deus, uma porção de entendimento dela. Eu lhe peço, Deus, que o Senhor abra o coração dos meus irmãos e fale de uma maneira pessoal a cada um nessa noite. Meu Deus, há pessoas aqui que precisam ouvir de uma maneira específica a voz do teu Espírito Santo. Eu lhe peço que essa palavra vá como flecha e alcance esse coração nessa noite. Meu Deus, para produzir fé, para produzir renovo, para produzir direção do Senhor. Fala conosco em nome de Jesus. Aquieta os corações. Todo espírito maligno que queira roubar essa semente, essa palavra, que seja repreendido em nome de Jesus. E que estejamos conectados ao trono da graça para recebermos do alto tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Dá-me graça para transmitir essa mensagem. Eu dependo inteiramente de Ti. E assim que eu lhe oro em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar, querido. Naamã era um general do exército da Síria, como nós lemos aqui. Era um homem valente, era um homem muito importante, era um homem que estava no auge da sua carreira. O auge da carreira militar, o auge realmente da carreira profissional, o auge onde toda pessoa gosta de alcançar, profissionalmente falando. Um homem estabilizado, um homem que tinha uma família, um homem que tinha conceito, um homem que tinha respeito,
um homem que era realmente uma autoridade muito importante, mas que padecia, o texto que nós lemos diz aqui, padecia de uma enfermidade muito grave, padecia de uma lepra, algo incurável. Uma sentença de morte estava arriscada para esse homem, já estava escrita para esse homem, porque era uma doença terrível, que ia matando, consumindo o corpo da pessoa aos poucos, e o obrigava inclusive a viver, por questão sanitária, porque é uma doença contagiosa, era obrigado inclusive a viver de uma maneira isolada e separada. Uma tragédia na vida desse homem que estava no auge, uma tragédia na vida de uma pessoa que estava como um avião na cabeceira da pista, já decolando, e agora já havia decolado, e agora estava em voo de cruzeiro, ou seja, tudo soprando a favor, tudo indo bem. Mas o improvável aconteceu na sua história, ou surgiu de repente na sua história. Uma situação drástica. Mas uma menina, o texto vai dizer aqui, que era empregada da sua casa. Uma menina vem trazer uma palavra, uma menina que percebeu que ele tinha a doença. Certamente ele escondia isso das pessoas, certamente isso não era exposto para ninguém, porque, como eu disse, por questão sanitária, para que não houvesse uma contaminação generalizada, o leproso ele tinha que viver separado. E essa menina, certamente, em algum momento, ela viu dentro de casa o seu chefe, o dono da casa, trocando de roupa, ela viu algo no seu corpo e falou: isso é uma lepra, esse homem está doente, esse homem está doente. E essa menina, o texto diz que ela fala, ela procura a sua senhora, a esposa dele, e fala: olha, Naamã está doente, mas se ele for lá na minha cidade, lá no meu povo, é possível que ele encontre lá um homem de Deus, um profeta, um homem que conversa com Deus e um homem que Deus responde. E se ele for lá, Deus pode curá-lo. Se ele encontrar com um homem de Deus que mora lá na minha terra, Deus pode sarar ele. E essa palavra, o texto diz que gerou uma grande esperança no coração de Naamã, porque ele não ficou passivo a ela, ele foi procurar uma forma então de acender essa esperança no seu coração que foi acesa. Ele foi de uma maneira tentar ver isso se materializar, através de todas as possibilidades, através dos seus recursos, através de tudo aquilo que estava disponível às suas mãos, porque a oportunidade gerou no seu coração uma esperança. A oportunidade gerou uma esperança. A voz daquela menina para ele foi como uma oportunidade de Deus e que gerou esperança. Querido, o que eu quero te dizer nessa noite é que hoje também tem uma oportunidade de Deus para você. Hoje é dia de oportunidade, você pode dizer amém? Hoje é dia de oportunidade, de milagre. Hoje é dia de oportunidade para Deus intervir nessa situação que às vezes tem te atormentado tanto, que às vezes tem roubado a tua paz, ou que talvez seja uma sentença de morte contrária a você, seja uma dívida impagável na sua vida. Eu quero te dizer que hoje é dia de oportunidade para Deus agir, porque sempre que nos achegamos à presença do Senhor e invocamos a sua graça sobre as nossas vidas, é sempre um tempo novo, de oportunidade, de milagre. Mas eu quero te perguntar, você tem aproveitado as oportunidades? Hoje é dia de oportunidade, mas você tem aproveitado as oportunidades que Deus tem te dado, que Deus tem te conferido? E Naamã aqui, ele vai nos ensinar, através da forma como ele agiu aqui, é possível extrairmos dessa passagem uns ensinamentos muito preciosos na nossa vida a respeito de aproveitar oportunidades. E é isso que eu quero compartilhar contigo nessa noite. Hoje é dia de oportunidade, mas como aproveitá-las? Como aproveitar para que, sabe aquele ditado que o cavalo às vezes está passando selado e se perde a oportunidade e que talvez ela nunca mais vai voltar? Essa daqui foi uma na vida desse homem. E nós vamos aprender nessa noite como aproveitar oportunidades. Para aproveitar, a primeira coisa aqui que me chamou a atenção nesse texto é abrir os ouvidos. É necessário ter atenção. É necessário ter atenção para não perdermos as oportunidades. Olha só, como eu disse, essa menina que era uma escrava na casa,
veio e disse para a esposa de Naamã: olha, existe possibilidade de cura para ele. Se ele conhecer o homem de Deus que mora lá na minha terra, é possível ter milagre na vida dele, é possível a restauração completa na vida de Naamã. E ela leva essa notícia até Naamã. Sabe, querido, o que eu vejo de primeiro plano aqui em relação ao relacionamento de Naamã com essa menina? Trate bem as pessoas que estão subordinadas a você. Trate bem. Trate bem as pessoas que estão embaixo da sua autoridade. Trate-as bem, da melhor maneira possível, porque elas podem ser o instrumento de Deus para operar o milagre na sua vida. Trate bem seus funcionários, trate bem seus colaboradores, trate bem seus colegas de trabalho que estão sob a sua autoridade, trate bem dentro da sua casa seus familiares, trate bem seus filhos, trate bem os sobrinhos, trate bem todos aqueles com quem você relaciona, querido, entenda isso. Eu vejo na vida desse Naamã, e a Bíblia diz que ele era um homem abençoado, porque o versículo 1 começa falando isso, e Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, que era o rei, e de muito respeito, porque por ele o Senhor, aqui está com letra maiúscula, o Senhor Deus dera livramento aos sírios. Deus já agia na vida desse homem, esse homem era realmente um abençoado de Deus. Mas eu vejo nesse homem tão grande, tão importante, de tanta relevância, alguém que tinha um trato muito cuidadoso com as pessoas que estavam sob a sua autoridade. Nós vamos ver isso lá na frente nessa história, quando os seus próprios subordinados militares vêm o orientar para que ele não desistisse, para que ele não retrocedesse, para que ele encarasse aquela palavra e aceitasse aquela orientação que ele havia recebido do homem de Deus e aceitasse ela na sua vida para que o milagre acontecesse. Se esse Naamã fosse um homem arrogante, se esse Naamã fosse uma pessoa prepotente, se esse Naamã fosse alguém que pela sua posição desdenhasse dos outros, não desse o devido valor, ele possivelmente teria muitas pessoas que não gostariam do seu bem, que não lhe desejassem bem e que não se deixariam ser usadas para poder querer o bem dele. Eu vejo aqui uma empregada, uma escrava, que teve misericórdia e compaixão de um homem, certamente porque esse homem tratava essa menina com respeito, porque apesar de naquela cultura ser admissível a questão da escravidão, certamente dentro da sua casa esse homem cuidava dessa menina com zelo, ele não abusava dela, ele tratava ela bem, porque quando se trata bem, quando se planta o amor, recebe o que de volta? O amor. Mas quando também se planta o ódio, recebe o que de volta? Violência. Eu vejo aqui um homem que certamente tratava muito bem essa menina. Sabe, querido, trate bem aqueles que estão do seu lado. Trate bem, não importa quem seja. Porque às vezes temos o cuidado de sempre tratar bem aquele que é o nosso superior, aqueles que estão acima de nós em hierarquia. Não, trate bem todos os que estão superiores a você, mas principalmente aqueles que estão sobre a sua autoridade. Trate com amor, trate com zelo, trate com cuidado, para que essa semente que você tem plantado na vida deles, em algum momento você possa colher em bênção. Deus usou alguém improvável. Era improvável essa menina ajudar ele em alguma coisa. Era improvável essa menina poder resolver alguma coisa na vida desse homem que tinha tão rico e tanta relevância. Mas essa menina que foi a boca, um instrumento de Deus para promover a vida, a cura, o grande milagre que esse homem desejava na sua vida. O caminho, querido, do milagre, Deus pode usar pessoas que você menos imagina. Realmente aquilo que é improvável. A palavra do Senhor vai nos trazer um exemplo muito real a respeito disso, nos evangelhos, em João capítulo 6, aquele momento onde Jesus está diante de uma multidão faminta, e ele fala para Filipe, o discípulo: olha, providencia aí um jeito de levantar comida para alimentar esse povo. Eu não posso despedir essa multidão vazia pelo caminho, porque senão eles vão morrer de fome. E aí André, irmão de Pedro, fala: Jesus, como
como produzir, como a gente arrumar alimento. E aí lá no verso 8 do capítulo 6, está escrito assim: um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isso para tantos? O que é isso para essa multidão? André desdenhou. André não deu a relevância. André disse: isso é pouco demais, é nada. Isso não tem relevância nenhuma para alimentar uma grande multidão. Mas Jesus é aquele que tinha o poder para transformar o pouco em muito. Sabe, querido, e nas nossas vidas, às vezes a gente age dessa maneira. A gente despreza coisas pequenas. A gente não dá o devido valor. Ei, nessa noite o Espírito Santo está falando para você: dê o devido valor. Não importa a quantidade, não importa quem seja, não importa a posição, não importa, querido, não importa. Em nome de Jesus, entenda que o milagre, as pessoas, as coisas, aquilo que está nas nossas mãos pode parecer pouco demais, mas o Deus que é o controlador de todas as coisas, é Ele que utiliza aquilo que Ele quer, no momento que Ele quer e da forma que Ele quer, como instrumento nas suas mãos para operar milagres, para abrir portas. Então não importa se o que está nas suas mãos parece ser muito pouco, ou diante dos seus olhos é algo realmente grande, não importa, não importa. O que importa é confiar no Senhor e crer que a resposta vem dele. Naamã abriu os seus ouvidos aqui para escutar o conselho de uma criada. Imagina quantos os médicos mais importantes ele já havia consultado. Os melhores medicamentos talvez ele já devia ter utilizado naquele tempo, mas ele foi dar atenção a uma criada. A uma criada, uma palavra de uma menina que ele não tinha nem como comprovar. O texto não diz que ele enviou um mensageiro lá em Israel para confirmar se era verdade, se lá existia um profeta. Não. O texto diz que ele se levantou e foi atrás. Ele acreditou na palavra daquela menina. Ele deu o quê? Atenção. Deu ouvidos. Deu ouvidos às pessoas que estão do seu lado, querido. Talvez vai ser boca de Deus aquele que você menos imagina. Aquele que você às vezes acredita de onde não virá uma resposta, vai vir uma orientação de Deus para a sua vida, que vai abrir uma grande porta. Porque não importa quem é. Quando a nossa confiança está posta no Deus de milagre, Ele usa as ferramentas que Ele quiser. Você pode dizer amém? Deus utiliza as ferramentas que Ele quiser, querido, não importa. Sabe, se Ele tivesse dito: essa menina não sabe de nada, ele tinha permanecido leproso e tinha morrido com aquela lepra. Mas Ele deu ouvidos. Como estão os seus ouvidos hoje, querido? Estão abertos. Deus está falando. Deus fala através da sua palavra. Deus fala através de um culto como esse, quando nos reunimos para adorar o teu santo nome. Deus fala através de um hino que nós abrimos o nosso coração para louvar e exaltar o Senhor. Deus fala através do pregador. Deus fala, mas a questão não é se Deus fala, a questão é: você está ouvindo? Deus levanta pessoas ao seu lado para poder serem boca e instrumento dele, mas você está ouvindo? A questão é essa. Abra seus ouvidos para não perder a oportunidade. Uma outra coisa que eu aprendo aqui, que é, para não perder a oportunidade, é necessário também abrir a boca. É necessário dizer. Naamã aqui, ele não podia ir sozinho até Israel. Ele não podia montar no seu cavalo e ir. Ele tinha que pedir autorização ao rei. E ele vai até o rei e pede autorização, e mais, pede uma recomendação. Por questão de Estado, um chefe de Estado falar com o outro, então ele pede uma carta de recomendação. Sabe, querido, e falar com o rei aqui significa algumas coisas para mim. Significa reconhecer que ele tinha um problema, porque ele precisou de falar do problema dele. Ele precisou de chegar diante do rei, do seu rei, e dizer: rei, eu tenho uma enfermidade. Ele precisou de chamar o problema pelo nome. Falar com o rei significa, para ele também, significava que havia uma esperança. Rei, eu tenho um problema, mas existe uma esperança. Eu fiquei sabendo que existe uma solução para esse problema. Ou seja, há esperança. E falar com o rei também significava ele dizer que ele precisava de ajuda. Olha, rei, eu tenho um problema. Há uma esperança, há uma solução. Eu preciso de ajuda. Eu preciso que você me recomende. Eu preciso que você me autorize a ir até lá em Israel para encontrar uma solução para esse meu problema. Sabe, querido, você tem um problema, chame-o pelo nome. Eu aprendo a mesma coisa.
Você tem um problema, chame-o pelo nome. Não empurre o problema para debaixo do tapete. Não tente esconder o problema, porque às vezes nós temos a tendência de postergar coisas, de protelar, resolver situações. Não, você tem um problema, chame-o pelo nome. Chame-o pelo nome. Você tem um problema, declare que existe uma esperança. Olhe para o problema, olhe para o seu problema e declare para ele e para você mesmo: existe solução. Há um Deus no céu. Existe um Todo-Poderoso que controla todas as coisas e Ele pode transformar essa situação. Creia nisso. Clame pela ajuda divina. Clame pelo poder que há no nome de Jesus. Filipenses capítulo 4, versos 6 a 7 vai dizer justamente isso: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graça, e a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Apresente diante do Senhor a sua causa, chame pelo nome e declare: eu creio num Deus de milagre. Uma outra coisa que eu aprendo aqui nessa história é que, para aproveitar a oportunidade, sabe, querida, abra a sua mente. Abra a sua mente e não limite o agir de Deus. Não limite, não limite. Eliseu agiu de uma forma muito estranha. Naamã e toda a sua comitiva chegam diante da casa de Eliseu, e o texto diz aqui que Eliseu manda o seu criado ir lá fora e dar uma orientação a esse Naamã, sabe, querido, e o texto diz aqui que Naamã ficou impressionado e meio frustrado com aquilo, porque ele esperava que Eliseu viesse até ele, impusesse as mãos, orasse de uma maneira alta, para que todos vissem e a cura viesse através dessa maneira. Não. O profeta, de repente, ele pensou: esse homem é muito mal educado, como é que esse homem não vem nem me receber, sabe, ele não sabe quem eu sou, ele não sabe a importância que eu tenho, ele não conhece o meu nome. Este profeta é uma pessoa muito orgulhosa, muito arrogante. Talvez estes podem ter sido os pensamentos que passaram na mente desse Naamã, acreditando que ele teria uma grande recepção, com grande pompa, que Eliseu de repente estendesse um tapete vermelho para ele passar, porque ele era acostumado com essas coisas. Naamã esperava um tratamento especial, quando na verdade ele recebeu algo diferente. Deus, querido, pode trabalhar de maneira às vezes muito estranhas, da forma como a gente imagina, mas Deus sabe o que faz. O Senhor às vezes trabalha fora da maneira como a gente imagina ou acredita que vai vir a solução, mas Deus sempre sabe o que Ele faz. Deus sempre age da maneira certa. Deus sempre promove da maneira correta. Naamã tinha que obedecer. Deus deu uma instrução através do profeta, o que ele deveria fazer, e Naamã tinha que obedecer. De repente muitos questionamentos vieram, como ele disse: na minha terra existem rios melhores, agora mergulhar 7 vezes nesse rio daqui, por que 7? Por que não 3? Mas por que tem que ser 7? E por que tem que ser nesse rio aqui? Grandes questionamentos podem ter vindo naquele momento ali no coração, mas era a orientação de Deus. Naamã estava a ponto de voltar leproso para sua casa, perder a oportunidade da sua vida. Não perca a oportunidade que está diante de você nessa noite, querido. Às vezes, por causa dos nossos pensamentos, nós deixamos de ver o agir ou de perceber o agir do Senhor na nossa vida, quando Deus está operando, porque nós imaginamos que Ele vai agir de determinada maneira, imaginamos que a resposta da parte de Deus vai vir de determinada forma, quando na verdade Deus tem um controle de tudo, querido. O poder de Deus transcende a limitação humana, transcende as leis da natureza. O poder de Deus é muito maior do que podemos pensar ou imaginar. Sabe, querido, creia. Mas creia e tenha sua mente aberta para receber da parte do Senhor da forma como Ele quiser agir na sua vida. Não imagine que a resposta vai vir só de um jeito, não. Nos evangelhos nós vemos isso. A maneira, por exemplo, tão diferente como Jesus Cristo operou milagres. A um cego que clamou por ajuda, Jesus disse: tá bom, eu quero que você veja. E os olhos foram abertos. Em outro, o que Jesus fez? Cuspiu no chão, fez uma meleca, passou no olho dele e falou: vai lá lavar. Deus age diferente, querido. Não se surpreenda, creia, aguarde, confie no agir do Senhor. A limitação do agir de Deus muitas vezes decorre por meio de pensamentos ou atitudes como o desânimo, como a dúvida,
que impedem a ação do Senhor. Será que Deus pode agir? Será que Deus vai agir nesse negócio? Será que Deus vai intervir? Creia, meu querido. Provérbios 3, verso 5, eu li aqui já agora há pouco. Confie no Senhor de todo o seu coração, não se apoie no seu próprio entendimento, não se apoie na sua própria maneira de pensar, mas confie no Senhor. Salmo 37, verso 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Você pode dizer glória a Deus por isso? Entrega, confia, e agora Senhor, o Senhor vai agir, do jeito do Senhor, da forma do Senhor. Eu creio em Ti, meu Deus, eu creio no Senhor. Sabe, querido, o agir do Senhor, a forma dele agir é muito maior do que nós podemos pensar ou imaginar. Por isso confie, mas tenha a sua mente, o seu coração abertos. E abrir o coração é o último ponto que eu quero dizer contigo aqui nessa noite. Para aproveitar a oportunidade, abra o seu coração. Abra o seu coração. Naamã não só teve que abrir a mente, mas também abrir o seu coração para se humilhar. Para se humilhar. Um homem acostumado a dar ordens, um homem acostumado a ordenar coisas, agora ele teve que receber uma ordem de um criado de um profeta. E na frente de todo o seu exército, de todas as pessoas que eram importantes, estavam sobre a sua autoridade, ele teve que obedecer uma ordem. A palavra do Senhor diz que aquele que se humilha será o quê? Exaltado, mas também aquele que se exalta será o quê? Humilhado. A palavra do Senhor diz isso de uma maneira muito clara, Tiago capítulo 4, verso 6, que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus resiste àquele que é soberbo. Sabe, você precisa de um milagre, seja humilde, bata na porta, receba a orientação do Senhor e cumpra e seja obediente à orientação que Deus te dá, meu querido. Provérbios 22, verso 4 vai dizer que a recompensa da humildade e do temor do Senhor são a riqueza, a honra e a vida. É a recompensa da humildade. Ele te abençoa por amor. O Senhor nos abençoa pela sua imensa misericórdia, pela sua graça e pela sua bondade. Deus nos ama, querido. Deus nos ama, mas da nossa parte tem que haver uma correspondência em humildade, tem que haver uma correspondência em fidelidade ao Senhor. É necessário haver uma correspondência. O que teria pensado Naamã durante aquele tempo em que ele estava mergulhando nas águas, no terceiro mergulho, no quinto mergulho, imagina o que ele pensou: o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui no meio desse rio, mergulhando diante de todo mundo que está me olhando? E se ele tivesse parado no meio do caminho? E se ele tivesse falado: chega, isso é bobeira, e tivesse levantado e ido embora? Tinha morrido leproso. A dureza do coração de Naamã quase fechou a porta da esperança na sua vida. Quase. Que teria ele pensado dessa maneira? Não pare no meio do caminho, querido. Naamã não parou no meio do caminho. Ele pode até ter pensado em desistir, mas ele não parou. E essa palavra é para você nessa noite também. Não pare no meio do caminho. Continue a clamar, continue a buscar da parte do Senhor. Deus abre portas, mas somos nós que passamos por ela. Deus abre portas, mas quem vai passar sou eu e é você, que precisa passar e realmente se apropriar da bênção do Senhor na sua vida. O momento que Deus vai agir, a forma que Deus vai agir, nós não sabemos, sabe? E nesse momento aqui, os seus próprios servos é que exortaram a ele: Naamã, não para não, Naamã. Naamã, se esse homem tivesse, se o profeta tivesse te falado uma coisa muito difícil, Naamã, você não ia fazer? Se ele falasse para você andar de joelho 1 quilômetro, você não ia fazer, Naamã? Agora ele está te pedindo um negócio muito fácil. Sabe o que eu vejo com isso aqui, querido? Que sempre vai haver alguém do nosso lado para nos ajudar a refletir, seja para o bem, seja para o mal. Sempre tem gente do nosso lado para poder dar opinião, e é uma opinião que vai ser boa ou um conselho que será terrível. Sabe o que eu aprendo com isso? Se cerque de pessoas que amam a Deus. Se cerque de pessoas que são fiéis a Deus de verdade. Se cerque de pessoas que colocam Deus em primeiro lugar na sua vida. Porque quanto mais você estiver cercado de gente assim, na hora que você tiver que compartilhar problemas, porque problemas todos nós enfrentamos, uma enfermidade todos nós de vez em quando passamos, bate na nossa porta às vezes problemas difíceis demais, um problema financeiro, e que nós
Precisamos de compartilhar, precisamos de pedir uma opinião, uma orientação, uma direção. Quando você se cerca de gente que ama a Deus, que confia em Deus, que crê no poder que há no nome do Senhor, conselho bom virá para a sua vida, palavra boa você vai ouvir. Agora, quando também não se age dessa maneira, quando se cerca de pessoas que não pensam, não têm a mesma fé, de pessoas que não têm a mesma visão, não têm o mesmo propósito, não caminham na mesma estrada, querido, o conselho será diferente. E o conselho que é fora da palavra do Senhor, a Bíblia diz que ele é morte para a nossa vida. O conselho firmado na palavra do Senhor é que nos dá vida. Por isso se cerque de pessoas assim, em nome de Jesus, para que os conselhos que chegarem até você, ou que você procurar, sejam conselhos que vão edificar a sua vida e vão te abençoar. Amém, meus queridos? Eu quero orar contigo nessa hora, quero te convidar a ficar em pé. Deus não nos nega as suas bênçãos. Ele nos deu a maior de todas as bênçãos, que foi Cristo Jesus, morrer na cruz do Calvário, para nos garantir a vida eterna, querido. Então, se Jesus nos deu, se o Senhor Deus nos deu o que é mais precioso, Ele tem poder hoje também para abrir a porta do céu e ordenar a bênção que você tanto está precisando nessa noite. Há poder da parte do Senhor para operar um milagre na sua vida, querido. Deus, Ele quer nos abençoar, porque Ele enviou Cristo. Ele nos abriu a porta de uma vida eterna, do milagre. Naamã teve que deixar o orgulho, teve que ser humilde. Naamã não perdeu a oportunidade. E eu quero te dizer nessa noite, hoje é dia de oportunidade. Não perca a oportunidade do milagre na sua vida, para que uma nova história seja escrita. Feche seus olhos. Aquilo que o Espírito Santo, se o Espírito Santo falou contigo nessa noite, você entende que não pode perder às vezes oportunidades, coloca a mão no seu coração. Eu quero orar contigo. Você que entende que da parte do Senhor precisa de ter uma nova direção, dar ouvidos, ter atenção, abrir os seus lábios, em nome de Jesus. Pai, obrigado pela Tua palavra que nos dirige, que nos orienta, que nos mostra o caminho da vitória, porque o Senhor é Deus da bênção, o Senhor é aquele que nos socorre, que nos ajuda e que nos mantém de pé, e nós te damos graças, porque o Senhor tem nos mantido até aqui, meu Deus, e pela fé, nós declaramos, meu Deus, que o Senhor continuará conosco, e nós veremos ainda muitos milagres da parte do Senhor nas nossas vidas. Está aqui o teu povo reunido, Senhor, que nessa noite ouviu da tua parte uma palavra a respeito de não perder oportunidades. Meu Deus, aplica essa palavra no coração de cada um, de uma maneira pessoal, individual, completa, Espírito Santo. Meu Deus, essa palavra com sinais e prodígios da tua parte, é o que eu lhe peço, e manifesta o teu poder na vida do teu povo, em nome de Jesus. Amém.